Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast 60 BPM. Aqui é um espaço onde a gente traz sempre um convidado da área médica, da área de saúde, para discutir temas interessantes, sempre focando e privilegiando um tema que a gente aborde com foco na ciência verdadeira. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a doutora Surama Elahá, que é pediatra, e a gente vai falar de um tema muito importante. Vocês vão gostar demais desse podcast, porque é um tema que ele foi muito vítima na época da pandemia, é um tema que constantemente é vítima de fake news, é um tema muito polêmico para algumas pessoas, e a gente quer hoje contribuir para vocês com esse tema, para que vocês tenham conhecimento do que é a verdade. Que tema que é esse? É a vacina, é a vacinação. Então, eu quero apresentar aqui, aliás, quero que você se apresente, Surama, para as pessoas, mostrar para elas a sua... como é que você entrou em contato com esse tema de vacinas, você sendo pediatra, me conta um pouquinho da tua história. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês e parabenizá-los por esse podcast. Eu gostei bastante dessa proposta, dessa conversa menos científica, mas com linguagem coloquial, né, para que todos consigam alcançar o que a gente está querendo transmitir. Perfeito. Então, em relação a mim, eu me chamo Surama, como você bem disse, eu sou médica, eu me formei na Universidade Federal do Pará, em 1994, portanto, agora em 2024 eu faço 30 anos de formada. Mesmo ano meu. Logo em seguida eu fiz residência médica em pediatria, já aqui em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. Eu fiz mais 2 especializações, mais na área da auditoria, né? Eu sou auditora tanto em serviço público quanto privado. Dentre os cursos que eu fiz, o de auditoria eu fiz na Universidade de São Paulo. Sou mestre e doutora em saúde coletiva. A minha temática ela foi de sífilis congênita, que também é um assunto muito importante que a gente precisa conversar. Ainda é um grave problema de saúde pública aqui no nosso país. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e aqui na Sociedade Cearense eu faço parte da diretoria de ensino e pesquisa. Eu sou também membro da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores. Em relação à minha atuação, então, o que é que eu fiz ao longo desses 30 anos de médica e desses 27 anos de pediatra? Eu fiz basicamente, eu fiz muita emergência pediátrica. Sim. É o que eu sempre gostei. Então, eu fiz muita emergência, eu fiz muito ambulatório, acompanhei muitos pacientes internados. Mas nos últimos anos, vamos dizer que os últimos 15 anos, eu dei uma guinada um pouco na minha vida. E eu faço atualmente auditoria, né, tanto em serviços públicos quanto privados. E eu estou na Coordenadoria de Imunização do Estado, articulando um grupo técnico de farmacovigilância e imunobiológicos especiais. E quando você fala como que a vacina entrou na minha vida, na realidade, a vacina ela faz parte da vida profissional cotidiana do médico pediatra. Perfeito. Então, eu acho que é obrigação nossa, pediatra, a gente gostar de vacina, conhecer vacina e poder transmitir esse conhecimento para os nossos pacientes, na realidade, muitos dos nossos pacientes, eles não têm nem ainda a capacidade de decisão. Então, da gente conseguir falar para os pais dessa importância. Então, ela entrou naturalmente desde a residência. E perpassando por toda essa minha experiência de 30 anos e agora fortificando eu justamente na imunização do Estado. Que maravilha. Então, esse amor cresceu muito mais e é um tema para mim que eu tenho muita paixão de falar. Ótimo. Porque, inclusive, na época da Covid, aquela frase muito, inclusive no Instagram de vacinas salvam vidas, né? Uma frase bem bonita que representa realmente, resumindo tudo da vacina, para a gente começar logo com esse resumão, que vacinas salvam vidas. Perfeito, com certeza. Então, estou vendo que a gente vai explorar bastante seu conhecimento aí, viu? Porque ele é grande.
Surema, vamos falar para o pessoal que está nos assistindo, o que você pode dizer assim. Primeiro, o que é uma vacina? A vacina chega a ser considerado um remédio, uma substância biológica, para as pessoas entenderem, porque as pessoas têm muita dúvida técnica, acham que que a vacina tem muita química, que tem muita manipulação genética. O que é uma vacina, assim, para as pessoas entenderem? Tá. Eu vou primeiro fazer uma introdução aqui, Sim, antes de falar das vacinas propriamente dita. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho mais, assim, a minha expertise mais é nas vacinas que são distribuídas gratuitamente pelo SUS, tá, já que eu faz parte do trabalho no calendário. calendário básico. Isso, Não que a gente não possa isso, aqui adentrar em vacinas de isso, clínicas privadas, mas são muito perfeito. poucas que a gente não tem no calendário público. Então, para a gente começar o assunto aqui, Gustavo, eu acho que a gente precisa primeiro enaltecer o nosso Programa Nacional de Que é Imunizações, o PNI, que é né? o nosso PNI. A partir daí, Isso, a gente vai falar com esse nome PNI. isso. Né? O PNI, ele é um programa de excelência no nosso país, ele é reconhecido internacionalmente. E eu acredito que deva ser um dos nossos programas de maior sucesso na saúde pública Perfeito. aqui no nosso país. Ele foi criado em 73, nós fizemos 50 anos ano Olha aí, passado, então o Brasil todo comemorou os impressionante. 50 anos do PNI, e em 75 ele foi institucionalizado com uma lei específica, e Sim, ele faz o quê? Ele promove todas essas ações de vacinação, com o objetivo da gente diminuir as doenças que são claro. preveníveis por vacina, a gente diminui as internações e diminui os óbitos, então é um programa de excelência mesmo. E a gente tem no nosso país distribuídos gratuitamente em torno de 50 produtos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Gratuito. Então, é um programa que a gente tem que enaltecer. Então, a população ela tem Programa gigantesco, né? O tamanho do gigante. nosso Brasil. Não, é gigantesco. A gente viu muito agora recente, e eu vou falar muito de Covid, porque é uma memória muito recente Com que certeza. todo mundo participou desse processo, nós Isso. médicos e os leigos principalmente. Principalmente. Tem gente que ficou especialista em vacina, né? Super especialista em vacina, mais do que a gente que Isso. estuda vacina e que está no dia a dia, Isso. né, tomando conta realmente, monitorando tudo em relação à Isso. vacina. E quando a gente fala em vacina, é super interessante a sua pergunta, a gente precisa saber o que é uma vacina. Diferentemente de um remédio, que quando você toma um remédio, você vai tratar alguma coisa. Exemplo, então eu tenho uma criança que tem uma pneumonia, eu vou Sim. fazer um antibiótico, se for bacteriano, para tratar aquela. Isso. Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico para aliviar Isso. aquela dor. Uma dor de barriga para aliviar a dor, um analgésico. Vacina não. Vacina, você tem um antígeno chamado, que é um pedacinho daquele vírus, ou daquela bactéria, ou parte, ou genética, que ele é colocado dentro do teu corpo, do teu organismo, para teu organismo ele fabricar uma proteção, chamada de anticorpos. Então, ele induz a produção de anticorpos contra aquele patógeno, no caso. Perfeito. Né? Então, ele faz com que o teu sistema imunológico ele trabalhe. Por quê? Porque quando você entrar em contato com aquele patógeno selvagem, ou seja, com a doença, o teu corpo ele vai reconhecer que aquilo é um agressor. Como você já tem anticorpos, ele vai lá e Tem a memória imunológica, né? memória, e aí ele ele te protege contra aquela doença. Se não te proteger, você pode ter a doença, Ameniza, né? ameniza, que é o que a gente faz com a Covid, a gente Isso. faz com a influenza, diminui o poder de doença, diminui a E isso gravidade. é importante, né? Tem gente que não entende isso. Tem gente que discute, mas por que eu tô vacinado e peguei gripe, peguei a doença? E ele não imagina que você pegou numa forma, numa manifestação menor, que você poderia estar bem pior. Então isso é importantíssimo que você falou agora, eu acho, né? Porque as Super. pessoas confundem muito. Ah, se eu tô vacinado, eu não posso ter essa doença. Não, isso não existe, Não. né? E Você está nós, explicando aí, né? exatamente. E nós não. Todas as vacinas que a gente tem disponível, público e privado, eles não têm uma proteção de 100%. Isso. Nós temos vacinas que elas são muito imunogênicas, ou seja, elas protegem muito. Sim, E nós temos vacinas que não têm essa proteção tão grande, mas que quando você, por acaso, adquirir a doença, você não vai ter as formas graves. perfeito. Então, a gente tem duas vacinas agora atuais que são duas vacinas super importantes, que é a influenza e a Covid, por exemplo. Você Isso. toma a vacina Covid, você pode adoecer. Você toma influenza, mas você não vai chegar a internar, você não vai Isso. evoluir para um óbito.
Perfeito. Né? Muito Entendi. provavelmente não. Então, resumindo, a vacina ela faz com que, ela faz com que você tenha essa imunidade, ela é uma imunidade ativa. Isso. Ela faz com que o teu corpo produza um anticorpo. Então, o teu corpo trabalha para produzir um anticorpo Legal. daquilo que foi colocado dentro de você, tanto injetável quanto por via oral, Legal. e a partir daí você Ótimo. tem a proteção desejada. Legal. E importante também, eu acho, Soraya, falar o seguinte, que para uma vacina ser lançada, tem muita pesquisa atrás, né? O desenvolvimento, para você colocar ela no mercado, tem que ter aprovação de vários órgãos, né? Não é uma coisa feita assim da noite para o dia. Existe toda uma regulamentação para isso, né? Os órgãos regulamentadores para liberar, estudos científicos são feitos, fase 1, 2 e 3, enfim, para a pessoa entender que para ela estar no mercado, né, ela foi estudada muito. E em relação ao calendário vacinal, aqui no Brasil a gente tem um calendário. Esse calendário é, assim, tem grupos para esse calendário. Você que é pediatra sabe que tem o calendário da criança. Esse calendário é obrigatório. Como é que ele é feito hoje, assim, em termos de legislação? A gente tem alguma forma vamos meio que obrigar as mães a levarem suas crianças para esse calendário? Fala um pouquinho desse calendário do PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização. Do PNI. O PNI, nós temos calendários muito específicos para as faixas etárias. Nós temos o Sim, calendário da criança, que é o calendário sim, mais robusto que a gente tem, mais robusto, porque a gente tem que, no primeiro ano de vida, imunizar contra as maiores doenças que tem para a criança, para ela legal. evitar dela adoecer e Isso. morrer ou ficar com sequelas. Nós temos um calendário específico para o adolescente, que é uma outra faixa etária que a gente também tem que ter um certo cuidado. E o PNI, muito preocupado, ele coloca vacinas específicas nessa faixa etária, que é uma faixa etária que transita entre os dois extremos de idade, o idoso e a criança. E ele tem uma vacina muito importante, que é o meningococo, que é a meningococo, porque ele está na boquinha Sim. daquele adolescente, o meningococo, e ele vai pro vovô, ele vai pro bebezinho que está nascendo, ele vai transmitindo a doença. O Então, HPV também nessa faixa? o HPV também Também, no né? adolescente. Isso. E aí, o que acontece? A gente vacina justamente para a gente evitar que ele fique com esse bactéria na Certo. boca e vai transmitindo. Então, é um calendário importantíssimo. O HPV está incluído aqui. Para Nós adolescente. temos o calendário do adulto, Adulto. e temos o calendário do idoso, e temos o calendário da gestante, que Perfeito. pode ser, inclusive, uma adolescente, pode ser uma Sim. criança, pode, né? Isso. E, então, a gente tem esses calendários, tem um calendário específico da saúde indígena, que é um calendário bem específico, sai um pouquinho Ah, um tá. pouco do que a gente conversa no dia a dia. E a criança, ela no primeiro ano, ela toma muita vacina. A criança com 2 meses de idade, ela vai tomar 3 picadinhas na perninha, com 3 vacinas super importantes, mais a gotinha do rotavírus, que vai evitar a diarreia. Né? E quando você fala de vacinas, que elas têm todo um processo de desenvolvimento, as 3 fases que você falou, que são as fases antes de comercialização, levam anos, né? Em torno de 7 anos para essa vacina ela entrar no mercado. Ela passa por um rigorosíssimo critério de liberação. Sim. A gente viu isso muito na Covid. A Covid Isso. ela foi um tempo recorde, Isso. diminuiu bastante o tempo, mas ela passou pela fase 1, fase 2, fase 3. Sim. Todo mundo aqui se lembra que quando chegava uma vacina, tinha que passar pela nossa Agência Nacional Isso. de Vigilância Sanitária, que é a nossa agência regulatória, que Isso. nos Estados Unidos é o FDA, que na Europa é a EMA. Nós temos o Instituto Nacional de Qualidade, que é o INCQS, que também verifica. Então, as vacinas, quando são lançadas no mercado, elas já passaram por todas as fases dos Isso. testes, 1, 2 e 3, e entram no critério de Muito bom. qualidade. Perfeito. Então, todas as vacinas que a gente oferece, tanto público quanto privado, são vacinas que são todas já testadas e aprovadas. E tem uma outra fase que você não falou, que é a fase 4, que é a fase que a gente faz, que é a farmacovigilância, que é pós-marketing, Tá. pós-comercialização, Sim, sim. que é feita por nós aqui no estado, nosso Sim. grupo técnico, a gente avalia isso, a gente acompanha a farmacovigilância, a segurança dessas vacinas. Entendi. Então, todas as vacinas novas que são lançadas no mercado, ela continua na fase 4. Claro. Porque a gente precisa Se saber. tiver- Porque a gente vai. Exemplo, Covid, porque eu falo Covid porque é uma memória muito recente. Sim. Você liberou as vacinas Covid, foram feitas os pré-testes, os testes clínicos e são lançados na população. Milhões de doses. Foram milhões de doses. Isso. Em milhões de doses, obviamente que você vai encontrar um evento adverso Isso. que você não conseguiu encontrar naquela população que foi feito na fase Claro. 3.
pequena. Que era uma população menor. Aí é que vem a farmacovigilância. Então, a gente está atento. A Importantíssimo. sinal de alerta, a Isso. sinal de segurança, tá? Isso. Então, além de termos esse rigor nas fases pré-comercialização, nós temos após um Muito rigor bom. que continua. Ô, Sorama, o que você percebe em relação ao calendário ainda? A adesão está diminuindo? Você acha que está tendo, por conta até de fake news e tudo, mães que não estão levando crianças para se vacinar? Vocês têm essa estatística no estado, no município? Está preocupante isso ou não está? Como é que está essa Sim, situação? na realidade, a questão da hesitação vacinal, que é um tema muito comentado, né, de 2019 para cá, intensificou na 2020, 2021, quando a vacina Covid ela foi introduzida no país, nós vimos as quedas das coberturas vacinais em Isso. todo o país, tá? Em todo o país. Mas uma notícia ótima é que a gente está resgatando. Então, do ano passado para cá, nós já conseguimos resgatar as nossas coberturas vacinais. Nós no Ceará, o Ceará ele não é porque nós estamos aqui no Ceará. Eu não sou no cearense, você também não é, mas assim, nós somos cearense de coração, eu pelo Isso. menos. Mas o Ceará, ele é vanguardista, ele tem assim uma força. A gente trabalha tanto aqui no estado na imunização que é uma coisa incrível. Então, são lançadas muitas estratégias. Então, atualmente aqui no Ceará nós temos o dia D de vacinação, uma vez por mês nós temos o dia D de vacinação, que os postos eles abrem aos sábados, Sim. inclusive nos VaptVupts. Nós temos VaptVupt no Rio Mar, no Shopping Rio Mar. Então, Sim. a mãe aproveita para passear, a mãe, a avó, Isso. quem for, porque a vacina a gente libera crianças, adultos, né, Sim. idosos, e você aumenta a cobertura vacinal. Então, a gente estava vendo agora recentemente, um pouco antes de vir para cá, inclusive, que a gente, inclusive, é livre acesso, tá? Entra no Localiza SUS, Sim. você pode colocar o estado que você quiser e você vê a cobertura vacinal. Então, em 2024, a gente está atingindo várias coberturas vacinais, se não muito próximo das metas, porque Certo. nós temos 3 metas. Nós temos 80% Sim. de uma vacina, que é a meningocócica, nós temos 90% de 4 vacinas e as outras vacinas são 95%. Então, uma cobertura altíssima. Entendi. Então, nós temos, por exemplo, da BCG, que é uma vacina super importante, que é aplicada na maternidade, no recém-nascido ainda. A gente está com uma cobertura que é de 90%, estamos acima da meta, da meta, que é 90%. Bom. Então, a gente está falando agora de resgate de cobertura. Ótimo. Então, nós, nesse momento, a gente está bem feliz que nós estamos conseguindo resgatar. Se a gente estivesse falando isso aqui, talvez, há um ano atrás, o cenário ia ser outro. Eu ia estar bem pessimista, mas nesse momento eu estou bem otimista, a gente está conseguindo resgatar. Muito trabalho, né? E a parceria com os meios de comunicação também. É Isso. muito importante divulgar. Isso. E essa divulgação das true news, né? Das notícias Isso. verdadeiras, que a gente Isso. só escuta falar fake Fake news. A gente nem sabe o que é, né? A gente Das nem fake- consegue associar a true news, né? Isso. As notícias verdadeiras, baseadas em ciência. Isso. E a gente está conseguindo atualmente o estado do Ceará, o Brasil como um todo, mas vamos falar especificamente aqui, que é o nosso estado, a gente está conseguindo resgatar essas coberturas. Nós Muito temos bom. ainda deficiências e temos grupos específicos, temos vacinas específicas. Por exemplo, a gente teve a campanha da influenza, que é a cobertura de 90%, nós tivemos 53,7%. Então, esse ano a nossa campanha ela teve muito baixa adesão. Então, assim, vamos começar agora o período novamente de setor público e influenza. privado, né? A influenza caiu muito, né? Muito, tá? Eu percebi isso no consultório também. Sim. Muito. E a gente está numa fase agora de muita gripe, e acaba Isso. testando o Covid e Isso. influenza também. E é importante para você como cardiologista, Isso. é importante que você estimule bastante os seus pacientes que são doenças cardiovasculares ou cardiopatas a procurarem o sistema público mesmo para complementar o cartão de vacina, tomar a influenza. A nossa vacina do SUS, ela é uma vacina trivalente, né? Isso. Ela protege contra 2 sorotipos do A e 1 do B. Nas clínicas privadas, elas são os 4, são 2 tipos, Sim, os 2A e 2B, né? São tetravalente. Mas quem não pode comprar,
porque as cepas, Isso. elas são escolhidas, Não, com né? O que certeza. circulou mais no ano passado, a Isso. OMS, ela lança as cepas e a gente aqui no Brasil, que é o Butantan que faz, né? Ele faz a vacina já apropriada para as cepas que circularam e a gente vai começar a campanha início do março, provavelmente, março, abril, e a gente espera que a Ótimo. população se conscientize e aumente essa vacinação, né? As vacinas, Surama, são seguras? Se você fosse falar de segurança, fosse passar para um paciente, para uma pessoa que está querendo tirar uma dúvida para você, você ia falar de segurança para ela. Como que você poderia convencer essa pessoa e falar assim, ó, a vacina é segura? Tocou no ponto, para mim, importante, que é o que eu faço. É o meu dia a dia. Perfeito. Primeiro que as vacinas, elas estão entre os grupos de medicamentos, grupos de produtos biológicos, vamos dizer Sim. assim, com um excelente perfil de segurança. Excelente. Mas como qualquer outro produto, alimento, o que for, pode causar evento adverso. Sim. Pode, óbvio. Mas a vacina segura, ela é atualmente uma preocupação do mundo, é uma preocupação mundial. E o nosso PNI é um dos grandes pilares, é a vacinação segura. Como? Fornecendo as vacinas com qualidade. A gente fazendo o monitoramento dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização, que são os ESAVs, agora muda a terminologia, né? Que é o que a gente faz no estado, a farmacovigilância. Sim. A gente aplicando as boas práticas de vacinação nos postos de saúde, porque isso aí você torna uma vacina segura no momento que você aplica a vacina com toda a segurança, você não tem Claro. erro de aplicação, você não Sim. troca a vacina, você aplica a vacina no grupo muscular adequado, você faz uma Com a aplicação técnica com a correta. técnica correta, com uma higienização Perfeito. adequada Sim. e fortalecer também esse vínculo com os meios de comunicação. Então, isso faz com que a vacinação segura ela seja um dos grandes pilares. E nós aqui do Estado, a gente faz justamente essa farmacovigilância através de um sistema de notificação. Nós temos um sistema que é chamado SUS Notifica, que os profissionais de saúde, no caso, eles notificam e investigam os municípios e nós, enquanto Estado, a gente avalia e dá um parecer de causalidade. A gente diz se aquele evento ele tem relação com a vacina. Tá? Perfeito. Porque, por exemplo, você pode tomar vacina agora, você amanhã tem uma febre, você associa a vacina. Mas você pode estar com um período de incubação de alguma doença, e Sim, você por com coincidência. Isso. eventos coincidentes, Exato. tá? Então a gente tem esse controle. Então, quando eu digo para ti e para todos que estão nos assistindo que a vacina é segura, é porque a gente tem esse dado. Eu não posso considerar, por exemplo, uma conversa informal em algum ambiente dizendo assim, não, mas o paciente teve muitos casos, tomou a vacina, aconteceu isso, isso, isso. Acontece muito isso comigo. Eu digo, não, mas isso aí não foi notificado. Então, notifique para a gente poder avaliar. Estatisticamente, Então, quando eu digo para Você- ti que a vacina é segura, são os meus dados. claro, Eu tô falando aqui, com Gustavo, dados que dados, você tem, eu tô falando aqui de dados. não é opinião Eu sua. não estou aqui como Surama. Eu Entendi. estou aqui como uma profissional que faz essa avaliação e dados. Eu não estou aqui conjecturando. Inclusive, para quem quiser, tiver interesse, nós publicamos nós publicamos o nosso trabalho. A gente tem boletins de vigilância de eventos adversos, de eventos de ESAVs. Nós temos capítulos de livros. Nós publicamos no final do ano um boletim, estamos para publicar outro boletim, corroborando com a literatura, né? Então, E a informação está acessível, né? Se você quiser procurar, você vai super, nós temos achar. nossos boletins no Perfeito. próprio site da Secretaria da Isso é ótimo. Saúde. Nós Exato. temos os nossos resultados. Eu fiz agora rapidamente uma avaliação de janeiro até outubro, nós encerramos em torno de 900 notificações de ESAVs no sistema. Nem todos foram relacionados à vacina. Então, nosso sistema ele é robusto. De 2021, quando ele foi implementado por conta da Covid, que foi um sistema novo, a gente tem mais de 7 mil notificações. Então, a gente tem um número grande de Isso. notificação. E a gente tá estudando, a gente está acompanhando. Monitorando, Então, não precisa se preocupar. Isso. Agora, é o seguinte, eu não posso também dizer que a vacina não causa evento. Sim, você vai tomar uma vacina, você sabe que aquela vacina ela pode causar uma dorzinha de cabeça, uma Sim, febre, uma dor no reações corpo. comuns, né? Remete àquilo que eu falei no início. Lembra? Vai entrar Isso, no teu do corpo, antígeno. ele vai formar. Como é que o teu corpo ele vai produzir anticorpos? Ele tá brigando com Claro. aquilo. Aí são todas. É questão mesmo médica, sistema imunológico. Vai lutar
fazendo uma reação local, fazendo uma febre, uma mialgia natural. E eventos mais sérios também existem, raros, inusitados, existem. Mas, como o nome diz, são raros, mas a gente está sempre junto, investigando, acolhendo, orientando em relação à conduta do esquema. Então, é só para todo mundo ficar seguro que a vacina é segura, mas Isso. pode ocorrer eventos e que a gente está monitorando. E aí, eu acho que a gente vai encaixar bem com a questão dos mitos em relação à vacinação. Porque sempre são questionados e perguntados, as pessoas fazem perguntas, ou no consultório, ou então nas redes sociais, e são vários esses mitos, né, que a vacina sofre. Por exemplo, a questão neurológica. Vacina causa algum problema neurológico? Se eu me vacinar, eu vou ter algum problema neurológico? Isso é um mito, né? A outra é da questão do autismo, que agora virou um pouco mais frequente essa preocupação, né? Se tem em relação com o desenvolvimento, porque a gente está vendo muito diagnóstico de crianças com espectro autista e tem gente que está correlacionando isso com a vacinação. E esses mitos aí que você pode dizer pra gente? Existem muitos, na realidade, mitos, né, sobre a Isso. vacina. Mas esse do autismo é um mito bem antigo, que foi em 98, que foi um médico inglês, inclusive, que associou a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, Sim. com o autismo. Inclusive, ele lançou na época vários artigos, papers, né, artigos em revistas muito Defendendo renomadas, essa teoria. defendendo essa teoria. Tempos depois foi visto que isso não era verdadeiro e parece que ele estava querendo, na época, era patentear provavelmente uma outra vacina concorrente da tríplice, Sim. tem esse boato. E em 2010, a Lancet, que foi uma das revistas, né, super renomadas, que publicou vários artigos sobre isso, ela se retratou, ela retirou todos os artigos que tinham dele de outros assuntos e ele perdeu o registro médico lá no Reino Unido, depois que foi descoberto que realmente O interesse dele o era outro. interesse era comercial. Aí outros boatos dizem que ele recebeu de laboratórios também para ele fazer essa pesquisa, né? Que não teve pesquisa, então Um isso viés já grande foi aí. desmentido, né, em relação ao autismo, já tem muitos artigos, inclusive bem grandes, robustos, sobre a associação da vacina, e foi já descartado. Associações de autistas já foram em público dizer que isso não é verdade, Perfeito. inclusive reforçar a importância da Da vacinação. vacinação. Perfeito. E isso aí, e de vez em quando isso volta para o Brasil, porque a gente sabe que os movimentos antivacinas, elas são muito populares, não no Brasil, mas principalmente na Europa e Estados Unidos. Sim, muito Muito. forte, né? Existe lá fora, por exemplo, a Noite da Catapora, por exemplo. Aí um bebê, uma criança está com catapora, o que é que as mães fazem? Eles se juntam e vão para casa dormir para os meninos pegarem a catapora, porque elas acham que a infecção natural ela Criar é imunidade. menos, que ela pega a catapora, é menos grave do que um eventual evento adverso que a vacina da varicela possa causar. Impressionante, né? Impressionante. Meu Deus. E aqui no Brasil, de um Tem também tempo para envolvimento. cá já começou a ter, a gente viu muitas novas vacinas Covid. Milhões de coisas, de notícias falsas, né? Dizendo que o governo, ele estava, que as pesquisas, eram falsas, as notícias que morria muita gente, que a vacina, não sei se vocês ouviram, que vacina, quando você vacinava, era um chip que entrava na Sim, tem gente. vários Assim, boatos aí disso. vários e vários Isso. boatos, né? Muita. E que a gente teve que ir aos poucos tirando e dizendo que não era verdade. É E uma- o Ministério da Saúde, inclusive, ele tem no site do Ministério, ele tem, caso você tenha dúvidas, eu tenho uma notícia que eu quero saber se é verdadeira. Você tem um meio de comunicação com o próprio Ministério para ele tirar a tua dúvida, se isso é verdade ou não. O Entendi. Ministério, ele ensina também em relação à desinformação, como é que você pode ter aquela informação verdadeira, ou como é que você pode denunciar aquele canal que está divulgando Isso é notícias importantíssimo. verdadeiras. O Ministério tem isso. Ótimo. Então, assim, o Ministério ele dá algumas aulas, às vezes, falando só disso. E a comunicação do PNI, do Ministério, ele está muito atuante, ele vem muito aqui com a gente nas nossas jornadas, nossos encontros, Muito dá bom. essa aula sobre essa questão de comunicação, o que é que o Ministério ele faz favorecendo a informação Entendi. verdadeira, né? Ótimo, Então, ótimo. mitos nós temos muito. Mitos nós temos assim, mas a doença, a poliomielite, a gente não tem paralisia infantil aqui desde 98, 96. A gente, último caso. Eu não vou vacinar meu filho.
Eu não vou vacinar meu filho contra sarampo. A gente acabou de receber a Olha o certificação do sarampo. vírus livre do sarampo agora em novembro. Não vou vacinar meu filho. É. Isso aí é um mito. Porque a gente só não tem o sarampo porque a gente tem a cobertura exalta. A gente só não tem Mas lá fora o pólio. sarampo voltou, não foi? Tá, lá fora nós temos sarampo. Nós temos a poliomielite em 2 grandes países, né? É endêmico, no Afeganistão e Paquistão. Nós aqui não temos o poliovírus selvagem circulando. Hum, Por isso que a gente tem a vacina ainda aqui, porque a gente tem a doença fora. Então a gente entendi. tem que manter a cobertura alta. Isso. Porque hoje em dia, com os tráficos, com as rotas aéreas, Claro, isso é em facinho de 24, vir. 48 horas a gente tem um vírus aqui Tem. circulando. Impressionante. Então, um dos grandes mitos é esse. Se eu não vejo a doença, Ah, eu então acho que eu não preciso não vacinar. preciso. Mas eu tenho um saneamento básico. O saneamento básico, ele é só isso, vai me impedir de ter a doença. Não, ele é super importante. Entendi. Mas não deixa de ser importante a vacinação. Então, assim, mitos nós temos. Mito seria só uma aula para mito aqui, só uma conversa para mito. Quando você pode tomar várias vacinas ao mesmo tempo? Super. Pode. É uma grande preocupação dos pais. Vamos falar dos pais, Isso. porque quando leva as crianças é que vai sobrecarregar. A grande queixa são 2 grandes queixas, que vai sobrecarregar o sistema imunológico e outra queixa é que pode ter eventos adversos, né? Porque você Isso. vai fazer, então isso aí não é verdade. As vacinas, elas podem ser aplicadas simultaneamente. Obviamente que a gente tem algumas vacinas que têm algumas características, Detalhezinho, né? detalhes, mas assim, na grande maioria das vezes, o bebê com 2 meses que eu falei, toma 3 vacinas injetáveis enormes, 3 picadas, que é a Enorme. pentavalente, que ele protege contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o hemófilos. Ele toma a VIP, que é a vacina da poliomielite inativada, e toma a pneumocócica 10 valente, que vai proteger contra as doenças pneumocócicas invasivas, meningites, e toma mais a rotavírus. Então, já tomou aí 4 vacinas No mesmo dia. no mesmo dia. A perninha vai ficar dodói, porque a pentavalente é uma Sim. vacina reconhecidamente reatogênica. Então, o bebê pode ter febre, vai ficar com a perninha, vai ficar choroso. Mas é porque o sistema imunológico ele está Tá lá trabalhando. trabalhando, mas não Isso. está sobrecarregado. Perfeito. Muito bem. E outro assunto que às vezes a gente vê também pessoas com preocupação tentando correlacionar com aquela síndrome da morte súbita infantil com vacinação, né? Existe essa relação, é um outro mito também que tem que ser combatido, Sim, informado, né? é outro mito. É um total mito. Porque a síndrome da morte súbita do lactente, né? Quando é que ocorre? Em crianças menores de 1 ano. Ela não tem causa. É E- comum isso. É, Existe, não é assim, tão comum, estatisticamente. mas existe. E tanto que o E é sem causa conhecida. só para você dar esse diagnóstico, É você excludente é ele. excludente. Só depois que você for para esse, né, serviço de verificação de óbito, você fazer as necrópsias, as Sim, autópsias, e você não tudo. identificar nada, porque tem muita coisa que você aparentemente acha que não tem, mas você vai ver tem alguma causa por trás. Quando você não conseguiu diagnosticar. E aí, no primeiro ano de vida, que foi o que eu disse para você, a gente tem nossas maiores a vacina, elas são aplicadas em menores de 1 ano de idade. Sim. Então, você associa. Eu, até hoje, eu tô há 11 anos na imunização, né, fazendo a farmacovigilância, eu não tive ainda nenhum caso que a criança tenha ido a óbito, temporalmente associado à vacina, e, né, nesse período que tenha sido associado à vacina pensando na morte súbita do lactente, tá? Entendi. Porque a questão de vacina também é uma coisa que eu não falei, mas a gente tem que ter uma temporalidade, por exemplo. Eu não posso tomar vacina hoje, daqui a 10 dias você tem um quadro, uma febre, você já perdeu a temporalidade, né? Cada vacina ela tem um tempo Sim, para manifestar um evento, entendi. tá? Não pode, só tomei vacina há 1 ano, um ano passado, eu vou ter agora, foi a vacina, Isso. Per- certo? E tem Entendi. algumas coisas que são plausibilidade biológica, chamada. Tem vacinas que não têm a plausibilidade de causar aquele evento, Sim, sim. certo? Por exemplo, a vacina influenza. Dizem que quem toma vacina gripa, ela não, biologicamente ela não pode causar gripe, porque ela é Entendi. feita de vírus mortos, inativados, fracionados, ela não tem a possibilidade de causar doença. Então a gente tem que ter tudo isso. Claro. Então outra coisa que correu muito na mídia, mas já foi totalmente esclarecido, foi a questão da PLV, a alergia à proteína do leite de vaca. Grupos de mães diziam que a criança tomava a vacina do rotavírus e eles se manifestavam a PLV.
Já foi totalmente Descartado. esclarecido, OMS, OPAS, Ministério da Saúde, a própria SBIM, as próprias sociedades, que o que acontece é porque a PLV ela tem um período para ocorrer, justamente naquele período do desmame, o bebê sai do leite da amamentação e começa a introdução, e normalmente eles usam Entendi. fórmula. Coincide com o período Coincide. da aplicação da rotavírus, que é com 2 e com 4 meses. Então, às vezes, o desmame precoce faz com que esses bebês, eles apresentem a PLV e é associado. Então, assim, a vacina ela é muito associada com marcos de desenvolvimento da própria criança, Sim. São porque, essas primeiro, coincidências temporais, né, que super acabam coincidente. Tá? Então, assim, então prejudicando, nós temos né? essas duas coisas, que Isso. é a morte súbita do lactente, mas assim, eu não tenho nenhum relato, eu tenho muito relato de APLV, que a gente acaba Entendi. tendo que descartar, mas de morte Perfeito. súbita eu não tive nesses 13 anos, 11 anos que eu estou avaliando, eu realmente não tive nenhum caso assim que eu pudesse excluir a vacina como causa, porque não foi notificado para mim. Se teve, não chegou aos nossos conhecimentos. Surama, eu acho que é importante aproveitar esse espaço para a gente só pontuar um pouco com mais detalhes sobre o Covid-19 e a vacinação. A gente teve uma campanha muito forte, né, na fase mesmo da pandemia. Hoje ainda tem, as vacinas ainda estão aí disponíveis para um grupo específico, né? E eu queria que você tirasse a dúvida hoje mesmo, que tem pessoas que me perguntam no consultório, doutor, eu tenho que me vacinar? Eu estou no grupo que é o grupo que é para se vacinar. E quais são as vacinas que hoje estão atuando assim do Covid? Porque a gente tinha aquela vacina ainda daquelas cepas antigas, depois mudou, eu posso tomar ela de novo, não posso? Como é que está a situação atual? Tá. Bom, imunização, viu, Gustavo, ela é muito dinâmica. Eu falo uma coisa contigo agora, daqui a pouco já mudou. Se eu tivesse falado contigo aqui, acho que 2 semanas atrás, eu estava falando uma outra coisa. Então, agora, recentíssimo. Então, Você sabe que esse ano para cá, o governo. Bom, quando iniciou a vacina Covid, ela iniciou com várias vacinas, vocês lembram? Entrou sim, vacinas e Pfizer, acabando em Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca, Janssen, a Coronavac, Sinovac, que é a Coronavac, isso. foi se esgotando. Algumas tiveram um registro temporária, depois não tiveram Isso. mais, enfim. Por fim, nós ficamos com a vacina da Pfizer. Foram as vacinas que nós tínhamos. Depois veio a bivalente. O que Sim. significa bivalente? Que a gente continuava com a cepa original, que é o Han, e tínhamos a Ômicron. Ficava bivalente porque tinha as duas cepas. Bom, fizemos e tal. Início do ano, agora, o Brasil, ele não estava mais recebendo a vacina da Pfizer, nós tínhamos só a Moderna, que é a mesma plataforma que é de RNA mensageiro monovalente, que já pegava essa cepa da Ômicron, da variante XBB, que é a variante que está Que está circulando, circulando e tal. a mais recente. Ok, então ficamos só com essa vacina. Foi designado públicos para ela, então atualmente, no início do ano, a vacina não era mais para a população em geral, não Certo. existe, no Brasil não existe mais isso. Sim. Entrou para o calendário de vacina 1 de janeiro para criança, então ela é calendário de vacinação de criança. Ah, 6 meses a menor de 5 anos, a criança toma a vacina, a Moderna toma 2 doses, e ficou grupos prioritários. certo. Ficou idoso, toma 2 doses, profissional de saúde toma uma, e assim você vai tendo os grupos, são Sim. alguns grupos e algumas Certo. comorbidades que entram. Ok. Agora, recentemente, o Ministério mudou. A gente ficou um tempinho aí sem vacina, tínhamos uma dificuldade de abastecer, né, as vacinas, os postos com a vacina, e agora mudou. Nós vamos ter agora 3 vacinas para a Covid. Tá? Chegou no Ceará essa semana, final de semana, chegou na rede de frio, vão começar a ser distribuídas ainda. Então, nós 3 vamos de 3 fabricantes. diferentes, 3 vacinas. Vamos ter, vamos continuar com a Moderna, Certo. que é, tá? Todas monovalentes, tá? Sim. Vamos continuar com a Moderna. Vamos voltar com a Pfizer, monovalente. Certo. E vamos introduzir uma vacina que é a vacina da Serum, que é um laboratório que é a Zalica, que é uma nova vacina, tá? Vamos ter as 3 Monovalente vacinas. também. Tudo mono. Essa Zalica é só acima de 12 e as duas você pode usar em crianças, né? A Moderna pode ser usada. E vamos ter a Pfizer Baby, Pfizer Ped e a Pfizer Adulta, como nós tínhamos anteriormente. Certo. Por que monovalente? O OMS ela já decidiu. A OMS ela decidiu que as vacinas têm que ser monovalentes sempre com a variante, a cepa que cepa, está a em variante circulação. que está no momento em circulação no país. Então, a nossa é agora. Tá? Então, a gente tem que obedecer a OMS, MS, a gente faz conforme todo o protocolo do mundo. Entendi. Lembrando que as vacinas Covid só em serviço público, a gente não Isso, não tem serviço continua privado. não liberando em privado, então nós somos regidos pelo Ministério da Saúde, pelo OMS, OPAS, a gente tem que seguir todo esse processo, tá?
Então, pronto, nós temos essas vacinas. Entrou para o calendário vacinal agora também. Então, crianças, entrou o idoso para o calendário Sim, mesmo e sim. entrou a gestante. Então, são Perfeito. calendários vacinais. O idoso toma uma dose e a cada 6 meses ele faz um reforço, tá? Nós da saúde tomamos uma dose somente. Não fazemos reforço a cada 6 meses. É uma dose por ano. Que pode ser qualquer uma dessas 3. Qualquer uma dessas, o que tiver disponível. Então, assim, a gente não, o que tiver disponível no momento nos postos de saúde. O que o Ministério encaminhar para a gente, o que a imunização do Estado, ela distribuir. Nós temos 184 municípios e temos 2.500 salas de vacinas ativas no Ceará. O município de Fortaleza, ele tem os locais de aplicação da vacina Covid. Inclusive, eu estava olhando agora que colocaram no grupo quais são Os locais. os locais que têm a vacina de Sim. Covid, tá? Porque aí porque eu estou falando de estado. Município, para mim, é uma coordenação diferente, Sim. tá? Então, o município também, às vezes, eu sei pelo município onde é que eles estão aplicando, porque nós Sim. somos a coordenação do estado. Do A gente estado. distribui, Certo. né, faz os protocolos. Mas o importante é que a gente vai ter essas 3 vacinas que vão começar a ser distribuídas, já estão sendo distribuídas, vão começar a ser aplicadas, né? A gente tem que aumentar realmente a cobertura vacinal. Porque está circulando de novo, né? Está A Covid circulando, a gente precisa ter novamente o cuidado, além da vacina, os cuidados que nós perdemos, que de é proteção, gripou, proteção, a questão do Isso. isolamento, caso você esteja com Covid, né, gripado, Isso. a questão da higiene das mãos. A gente tem que voltar a ter toda esses hábitos, né? essa E ter a consciência, né, educação. Sorama, que estando gripado, né? Não deixar exposto a sua pessoa próxima e tudo, né? Às vezes eu atendo pacientes que chegam super, hiper gripado, nem com a máscara tá. Poxa, isso foi tão recente, a gente sair desse. Eu fiquei tão feliz porque a gente, depois que passou o Covid, a gente continuava com essa educação respiratória e hoje em dia perdemos. Perdemos, porque a gente esqueceu o que a gente viveu agora há pouco tempo. A Covid a gente teve, no Brasil, né? Aumentou o número de casos. Tem o boletim já, inclusive, da Secretaria informando. E está sendo feito sequenciamento genômico para ver que sorotipo, que cepa, mas de qualquer maneira, o que ela está demonstrando na prática é aumento de número, mas não a gravidade. Pelo menos no momento não está manifestação sendo. gripal, óbito, não foi ainda visto, mas assim, é vírus, né? Entendi. Ele muta assim no piscar de olhos, Claro. por isso que a gente tem que se proteger. Isso. Dos casos, em torno de 5% internaram. Dos 5% que internaram, a maioria de grupos de comorbidades. Os principais grupos que internaram por Covid, esses 5%... Isso recente agora. Agora, foi um boletim de população aqui no Ceará, são os grupos de pacientes com doenças cardiovasculares, Sim. Então é importante você orientar seus pacientes, os pacientes com diabetes e os pacientes com doença neurológica crônica. Então são os 3 grupos de comorbidades que mais, desses 5%, é o que mais internaram. Certo. Então, assim, é importante que esses indivíduos eles tenham essa preocupação de se imunizar, em primeiro lugar, né? E se proteger. Muito bom. O Ceará é, assim, em relação ao Brasil, campeão da imunização em relação ao Covid, eu falo. Ou é que ainda também está baixo, assim? Não, o Ceará, ele é um campeão no Brasil de todas as nossas coberturas vacinais. É mesmo? Bom, como eu falei, é dinâmico, tá? Eu não sei exatamente como é que nós estamos no ranking hoje, mas até assim, agora, semana passada, a gente era no 4º lugar de coberturas de recuperação de coberturas no Brasil. Aí a gente fica brigando, né? Tem momento que a gente é o primeiro lugar do Nordeste, aí depois, a gente fica nessa briga porque é um esforço muito grande, né? Porque a imunização do Estado, ela é dividida em grupos técnicos, né? O meu grupo é de farmacovigilância, mas nós temos grupo de estratégia, nós temos grupo de sistemas, e a estratégia lança as estratégias, né? A gente subdivide porque é muito trabalho. São 184 municípios, muitas vacinas, são muitas estratégias, e o Ministério, a cada dia, ele melhora, ele traz novidades, né? Ele muda estratégias, e a gente tem que estar sempre muito antenado, e teve várias mudanças agora no calendário, e que a gente está sempre assim muito muito atenta para repassar essas informações. Mas de qualquer maneira, o que é importante a gente ressaltar talvez aqui agora em relação à Covid, que é uma coisa muito próxima e que abrange todas as faixas etárias, né, não só a faixa da pediatria, é que a gente tem esse cuidado tanto em estar gripada quanto em se aproximar de pessoas gripadas. Sim.
E a população vê se enquadra, né? Porque agora acabou. Não é mais vacinação para toda a população. Então, nós temos Verdade, grupos. Então, verdade. quem se enquadrar nos grupos, que procure o serviço de Isso. saúde, né? Os postos para se vacinarem. Eu já tomei minha XBB esse ano, então eu estou imunizada esse ano. Então, ano que vem eu faço o meu anual, né? Porque eu já tomei, que é a mesma cepa que a gente está fazendo. Para quem não se vacinou, vai tomar agora. E quem tem filhos pequenos, né? Eu ainda recebo, assim, pessoas conversando comigo, doutora, ou Surama, meu filho tem 3 anos, ainda não vacinou, o que é que tu achas? Eu digo, tem que vacinar. Você tem que vacinar. Porque, gente, medo de evento adverso é bobagem. Você tem que ter medo da doença. É verdade. Você Com pega uma certeza. criança que pega um Covid, ele pega grave, ele pega Isso. com exacerba, é um bebê que está ainda em desenvolvimento. Você pega um Com bebezinho de certeza. 7 meses, 8 meses, como outros vírus respiratórios, como o vírus sincicial, que é o grande problema nosso, mas a gente não tem Isso. vacina. Influenza, a gente vai começar uma campanha, então a influenza também para criança, ela entra 6 meses, é menor de 6 anos, então gratuito no SUS, a partir daí só com comorbidades. Aproveitar, gente, a gente tem Claro. tanta vacina, então 34 vacinas para proteger a nossa Perfeito. população. Perfeito. E me tira uma dúvida, quando a gente fala de doença erradicada e doença eliminada, qual é a diferença desses dois? E dei um exemplozinho pra Sim, gente. nós só temos uma doença erradicada no mundo, que é a varíola. Sim. Só. Tá? A varíola Erradicada é que ela realmente ela erradicada é que ela sumiu. sumiu. Não Não existe existe mais mais. Em canto no nenhum. mundo. O último caso de varíola no Brasil foi em 71. Em 73 nós recebemos a certificação de eliminação da varíola, mas ela veio pelo mundo em 77. Então, em 77, a varíola deixou de existir no mundo, ela foi erradicada. Entendi. Quando a gente fala de uma doença eliminada, é eliminada naquele local. Por exemplo, nós atualmente no Brasil, nós não temos mais poliomielite e recebemos agora a recertificação, sarampo, rubéola e rubéola congênita. Tá? Então foram doenças eliminadas, Certo. mas elas existem. Por exemplo, a poliomielite, paralisia infantil, ela existe no Afeganistão e Paquistão endêmico, tá. então é uma doença natural deles. Que se a Nós gente não não cuidar, temos. pode voltar. Então, cuidado. Certo. Então, vacinas eliminadas não são doenças eliminadas não são doenças erradicadas. Então, elas estão em algum local do mundo e que elas podem voltar para o Brasil a qualquer momento. Mas se o vírus chegar aqui, né, que é o sarampo e o pólio, que são vírus, se eles chegarem aqui no nosso país e a nossa cobertura estiver alta, ele não entra. Ele não consegue manifestar a doença. A gente está há 35 anos, 34 anos livre de poliomielite. Nunca conseguimos entrar, o vírus nunca conseguiu entrar, então a gente tem que manter. E o Ministério lançou uma estratégia agora, não sei se você sabe, a gente não tem mais a gotinha da É isso que eu ia poliomielite. perguntar. Mudou, né, pólio? Mudou. A Ah, polio, o Zé Gotinha, que é o nosso ícone, que foi isso. criado em 86, né, para Ah, poder trazer as crianças para vacina, e é super apaixonante ele. Ele voltou agora nos últimos anos com força total. E a gente recebeu a notícia que a poliomielite, a vacina oral, que é a VOP, chamada bivalente, ela que a gente só fazia no primeiro e segundo reforço, criança com 15 e 4 anos, o Brasil tirou. Ele segue uma tendência mundial que não existe, né? Que a gente já faz tudo com a vacina inativada da poliomielite. A gente não tem vírus circulando aqui. E ele já fez o seu papel, né? Que foi eliminar, porque ele joga na população, porque é via oral, então ele excreta sim, pelas fezes, ele acaba eliminando mesmo certo. o vírus selvagem. E aí o Ministério está seguindo a OMS, vários países que não tem mais a VOP. Então, o nosso esquema agora é tudo com a vacina inativada. A gente tirou os 2 reforços, a gente faz somente um com 15 meses. Mas eu fiquei tão preocupada por conta do Zé Gotinha, porque eu sou apaixonada por ele. E todas as minhas apresentações ele tem que estar lá, dando beijinho, fazendo Isso, aqui, botando isso. coração, assim, eu amo. Mas aí Que eu fiquei legal. super feliz que o Ministério ele manteve. Então, mesmo que o Zé Gotinha signifique ele representar a gotinha da VOP, Certo. ele vai continuar como ícone da imunização, né? Porque ele é realmente o nosso garoto propaganda. Então, a gente, no calendário agora, a gente tem somente uma vacina oral, não é em gota, é em tem ainda ml, que é a oral? rotavírus. O rotavírus é oral ainda, olha. Rotavírus só tem a vacina que é que é contra a diarreia, né? Que mata as crianças. Sim. A gente conseguiu diminuir bastante esses casos Muito interessante. de óbito, De né? óbito. Por diarreia, que é um fator que a criança morre mesmo, né? Desidratada. A gente já conseguiu diminuir bastante os óbitos. A gente está quase finalizando, mas eu queria aqui falar só na população idosa, que eu sei que não é muito no setor público, mas no setor privado, a gente
às vezes até cobrado disso, porque o idoso, como também é uma população muito suscetível a várias doenças, a gente tem algumas vacinas que hoje a gente tem até um estímulo ali da indústria farmacêutica para a gente promover essas vacinas, né? Tem a da herpes zoster, tem a da pneumonia, né? E o governo não fornece, né, essas vacinas, né? Então a gente tem que ter sempre no campo privado mesmo, né? Isso. E essas vacinas para o calendário do idoso, elas são importantes também, né? A gente tem que estimular também, Sim. mesmo que não sejam dadas pelo governo. Sim, eu só não. A gente só esqueci de falar uma coisa, você como cardiologista, além dessas vacinas que a gente distribui nos postos de saúde, nós temos umas vacinas que são vacinas especiais, que a gente oferece nos centros de referência para imunobiológicos especiais, os Sim, CRIES, tá? sim, sim. Então, nos CRIES, nós temos algumas vacinas, inclusive a vacina pneumocócica 23 valente e a 13 valente, que a gente só tem em clínica privada, a gente não tem nos postos, né? Porque lá a gente tem a pneumo 10 para grupos especiais. Por exemplo, você, nos seus pacientes com problemas cardiovasculares, nós temos uma vacina super importante para ele, que você pode, inclusive, Que é fornecida pelo governo, você fala? sim, você pode, inclusive, orientá-los a procurar os CRIEs. Nós temos 2 CRIEs físicos aqui no Ceará, Sim, aqui em Fortaleza, que é o CRIE do Albert Sabin e sim, temos o CRIE do HGF. E temos mais 2 CRIEs, um no SR Norte, que é no Hospital Regional Norte, e no sim. Cariri, no Hospital Regional do Cariri. Os CRIEs, para poder atender essa população de condições especiais. São várias condições, né? DPLC, paciente vivendo com HIV/AIDS, paciente oncológico, paciente transplantado, que vai fazer transplante, transplante de medula, órgãos sólidos, diabético, síndrome de Down. Nós temos vacinas específicas para esse público, tá? Certo. Então, falando do seu paciente, Uhum. né, adulto, Cardiopata. cardiopatas, você pode encaminhar para fazer a pneumocócica 23 valente. Sim. Nós temos uma vacina que nós não temos da pneumocócica, que é a pneumo 15 e a 20, que foram lançadas agora muito recentemente, tá? Isso aí, então, é só serviço privado. Privado. Mas se for um paciente que não tenha condições, por exemplo, de fazer o esquema sequencial, ou fazer a pneumo 20, ou fazer o esquema sequencial 15, 23, ou 13, 23, você pode encaminhá-los para o CRIA e faz a 23 valente, e ele fica protegido. E fora isso, nós temos 2 vacinas muito importantes para o idoso, que é herpes zoster e a vírus sincicial Sincicial respiratória, é respiratório. super nova, que Que ela só saiu para existe no privado gestante, só também. privada. E o herpes zoster é uma vacina muito importante para aqueles indivíduos que já tiveram a catapora, né? Porque o Sim. vírus fica lá em latência, quando ele vai, ele se exacerba em forma de herpes zoster, é muito doloroso. Agora é só é uma vacina que ela tem um preço um pouco elevado, Sim. talvez a grande maioria da população ela não possa adquirir, mas se nós pudermos orientar os pacientes, eu acho que Uma boa a gente tem prática, uma né? gama enorme de vacinas públicas distribuídas. Então, ele pode fazer as vacinas que são distribuídas para ele Sim. e reservar, Eventualmente, né? eventualmente reservar uma verba, alguma Isso. para fazer o herpes zoster, que eu acho uma vacina bem importante, Hum. principalmente acima de 50 anos. E a cada Sim. década vai aumentando bem mais E a incidência a, aumentou muito, né, Surama, agora também. muito o herpes Impressionante. zoster, porque ele não é uma doença que você vai morrer, que você vai internar, mas ele é uma doença que tem uma morbidade enorme, Isso. porque você pega um herpes zoster, por exemplo, aqui que ele pega nos Isso. nervos, né? Isso. Então você pega intercostal, uma dor incrível. Isso. Se você pega aqui no trigêmeo, você pega aqui no nervo da Nossa, uma dor face, horrível. então fica aquele paciente às vezes até com aquelas Neuropatias. A nevralgia. neuralgia, depois sequela, né? Porque o vírus fica lá sempre, de vez em quando ele aparece. Então, assim, é muito debilitante. Então, eu aconselho. E o vírus sincicial respiratório é uma vacina agora bem nova para os idosos, né? Ela apareceu agora também recente para as grávidas, eu acho super, porque protege o bebezinho da doença Isso. respiratória que causa. Então, assim, a grávida, para mim, é uma coisa excepcional, que se ela puder comprar a E vacina, ela tem que tomar em que época? 32 a 36 semanas, é só nesse período, Tá. não pode... É uma E, dose só? e é uma dose, e não tem estudos ainda que mostrem que ela vai precisar ficar retomando em cada gravidez. É caro? É bastante caro, É. mas eu já soube que tem fila de espera. É O mesmo? problema aí de fila de espera para essas vacinas na grávida é por conta do tempo ótimo, né? Tem que ser naquele Porque tempo. 36, 32, 36. Então, você entra em lista de espera com 30 semanas. Entendi. Ela é licenciada a partir de 24, mas o próprio laboratório, ele 32, Entendi. 36. A partir da 20ª semana que você tem a passagem transplacentária, né, e tal, com mais Sim.
assim, melhora a proteção do bebê. E é uma vacina, para mim, que eu super indico. Porque, pensando eu como pediatra, protegendo aquele bebezinho, Sim, né? claro. Naquele período que ele Interessante. nasce, muito suscetível, né? Primeiros 6 meses de vida, que o maior incidência nas síndromes respiratórias agudas, né? Das infecções mais graves, é o vírus Insuficiência sincicial, respiratória. né? Mas tem Covid também, tem. Mas Tem o outra vírus coisa. mas ele é o principal agente etiológico ainda dessas infecções respiratórias, né? Em Perfeito. crianças e idosos, principalmente. Muito bom. Eu acho que a gente falou dos principais temas. Se você quisesse, assim, encerrar, Sorama, para passar algum recado que fosse educativo para a pessoa, com uma mensagem final, para falar de vacinas, como é que a gente pudesse convencer essas pessoas a perderem o medo, a irem se vacinar, confiarem, acreditar no médico que está indicando, um profissional de saúde que está promovendo essa indicação, né, que a gente pudesse falar para o pessoal. Antes de eu dar o meu recado final, eu quero falar que é muito importante nós médicos e profissionais de saúde, mas eu falo médico porque essa pesquisa foi voltada para médico, né, que foi da Sim, OMS. eh, então, isso é uma pesquisa, na realidade, que diz assim: quando o paciente ele chega no teu consultório, algum ambiente seu, e ele está favorável à vacinação, e você diz, olha, seu fulano, super importante, vacine, isso é importante, 90% de taxa de vacinação. Quando o paciente chega lá super tristonho, doutor, vai sair uma vacina agora da Covid, eu entrei no grupo, o que que o senhor acha, doutor Gustavo? Eu tenho pra... Não, você tem que vacinar, porque olha o seu grupo. Você convence esse paciente 70% de taxa de vacinação. Imagina, você conseguiu reverter. O cara foi lá sem querer vacina. Aí entendi. chega uma criatura toda feliz comigo no consultório. Doutora, tem a vacina da dengue agora, que está sendo aplicada aqui no Ceará. Meu filho está com 10 anos. Estou super ansiosa. Eu acho que vai ser legal. Eu. Não, você não vai aplicar, não, porque a vacina da dengue é isso, vacina é aquilo, 8% a taxa. Quer dizer, olha aqui, 90, 78. Como que cai, como do nós, formadores de opiniões, Sim, cientistas que nós nos denominamos, sim. não conseguimos ah, passar uma informação correta para esse indivíduo. Então, talvez O com essa peso é o muito peso. grande, né, Então, disso aí. por essa pesquisa da OMS, Sim, o que eu quero dizer é isso, né? Que falando para nós, tá, Gustavo? Para nós, médicos, porque eu escuto muito colegas meus que convivem comigo, que falam e não são, e não conseguem transmitir a importância da vacinação. Então, eu acho que o que a gente conversou aqui está claro, ótimo. dizendo que as vacinas, voltando para o Instagram, né? As vacinas salvam vidas. Vacinar é proteger, né? Vacine quem você ama, porque, gente, nós temos essa condição, esse trabalho incrível, né? Essas pesquisas com vacinas. Eu estou falando aqui enaltecendo o SUS, que são vacinas gratuitas. Você não vai desembolsar, você não vai gastar dinheiro. Isso. Vacinas gratuitas, ah, sendo implantadas no nosso país por pessoas tão competentes, né? Por cientistas. A gente segue sempre a recomendação OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, acho que o recado já foi dado ao longo daqui da minha conversa Legal. e de quanto que eu amo isso aqui, que eu falo isso com muita Muito bom. paixão. Isso aqui é assunto para dias, viu? Isso. Para capítulos. É, Então, assim, verdade. nós temos gratuitos no SUS, nós temos os CRIAs, que também eu era para Sim, ter falado um pouquinho mais, para esses pacientes com condição especial, para a gente aumentar essa cobertura. A gente faz muito esse trabalho com toda a população, com as sociedades científicas. Então, o meu recado aqui para você, para quem está nos assistindo, para os nossos colegas, para a população em geral, para quem conhece vacina, quem não conhece, gente, as vacinas são seguras. Primeiro ponto, porque é uma grande hesitação. E as vacinas são gratuitas, então você não vai gastar dinheiro e protegem, salvam as nossas vidas, salvou muita gente de morrer de Covid, né? A gente teve muitos isso. óbitos, salvou. A gente está com uma campanha linda agora pela frente da Covid. Vamos começar a campanha agora da influenza início do ano. Então, eu convido a população que se enquadrem, obviamente, nos grupos de risco, já que a vacina elas não são destinadas para a população em geral, mas principalmente os grupos de riscos que são os mais vulneráveis, que vocês se vacinem para poder se proteger. Levem os filhos de vocês, que acho que é o nosso maior tesouro. Eu acredito que são nossos filhos. Então, leve os filhos de vocês para vacinar. As vacinas do nosso calendário
agora e todas as vacinas que nós temos 34 vacinas do nosso calendário distribuídos gratuitamente para a população. Então, acho que Maravilha. eu acredito que eu tenha dado meu Maravilha. recado Com com certeza. esse amor, né? Reca- Porque Com assim, eu, certeza. como pediatra, eu amo vacinas, viu? E como médica, eu tenho uma obrigação social. Nós temos uma obrigação social de incentivar a vacinação. Nós temos que Maravilha. ser esse 90% aqui Com de taxa de certeza. vacinação, se A gente depender tem de essa. mim e de você. Com certeza. Temos essa missão. Excelente, Ah, excelente, obrigada. Sorama. Muito, estou assim, aprendi demais hoje. Eu acho que o pessoal vai Obrigada. gostar muito também. Aprenderam muito. Eu queria agradecer por você estar aqui disponível nessa época ainda, que a gente sabe que é muito corrida. Mas eu espero que todos tenham gostado e peço para vocês continuarem seguindo a gente nas redes sociais, a doutora Surama, o podcast 60 BPM, e espero vocês a próxima. E fico feliz demais hoje por ter contribuído um pouquinho com a ciência verdadeira. Até a próxima, pessoal. Obrigada.